Queridos, abram comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, ou alguns chamam de São Marcos, capítulo de número 9. Nós iremos observar o texto do verso 14 ao 23, do verso 14 ao 23, tá? E nós estaremos aqui com o tema a necessidade da prática, a importância da prática. Não basta apenas ouvir, mas você deve ser participante, praticante e deve de fato exercer a sua fé em Cristo dioturnamente, não apenas diariamente, mas dioturnamente. Então vamos ler a palavra de Deus, Marcos capítulo 9, verso de número 14. Quando chegaram perto dos outros discípulos, encontraram uma grande multidão ao redor dos outros discípulos, enquanto alguns mestres da lei discutiam com eles. A multidão olhou admirada para Jesus quando veio na direção deles e então correram para cumprimentá-lo. Sobre o que vocês estão discutindo? Perguntou Jesus. Um dos homens, no meio da multidão, tomou a palavra e disse: Mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar, porque está com um espírito que o impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsasse o demônio, mas eles não conseguiram. Ao que disse Jesus: ó, que pequena fé você tem! Quanto tempo mais devo ficar com vocês até que finalmente creem? Quanto tempo ainda esperarei? Tragam-me o menino. Então trouxeram, mas o espírito, quando viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, contorcendo-se, espumando pela boca. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jesus ao pai. Respondendo o pai do menino: ele está assim desde que era pequeno. Muitas vezes o espírito faz cair no fogo, outra nas águas, para o matá-lo. Ó, misericórdia! Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajude-nos. Se posso? Perguntou Jesus. Qualquer coisa é possível ao que crer. O pai imediatamente respondeu dizendo: eu creio, porém ajuda-me na minha pequena fé. Quando Jesus viu a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito. Espírito surdo e mudo, disse ele, eu ordeno, saia deste menino e não torne mais. Então o espírito deu um grito terrível, agitou o menino violentamente, o deixou no chão deitado, com aparência de morto. Correu murmúrio entre a multidão e dizia: ele morreu, está morto. Porém Jesus o tomou pela mão e o ajudou a ficar em pé. E ele, levantando, estava bem. Depois disso, quando Jesus estava sozinho com os discípulos em casa, estes o perguntou dizendo: Mestre, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Ao que Jesus ensinou-lhes dizendo: esta casta de demônio só pode sair com oração e jejum. Pois bem, você está aqui diante de uma grande oportunidade. Por que digo diante de uma grande oportunidade? Porque descobrir ou redescobrir é um fascínio que deva haver em muitos corações. Se não tem no seu, creia que o Espírito Santo trará a ti esta oportunidade de você se inspirar
na palavra do Senhor, que tende a ministrar ao seu coração vitórias, alegrias e sucesso. Você jamais verá ou ouvirá da palavra o Senhor te entristecendo, te abatendo, ou te deixando ao escanteio, te menosprezando, te expulsando. Você verá a palavra de Deus, ainda que no período de exortação, com muito amor, com desvelo, com carinho, com respeito a você, porque já diz a palavra de Deus que o Senhor ama o pecador. Então você que nos assiste e nos acompanha, que acompanha esta programação, vejam só, a necessidade da prática, a importância que há no exercício da fé em um relacionamento ímpar e singular com o Senhor Jesus. Percebe a primeira coisa que a palavra de Deus nos traz? A Bíblia diz que Jesus estava, antecedente ao versículo que lemos, tá? Do verso 1 até o verso de número 13, nos fala sobre Cristo e 3 discípulos tendo um momento particular fantástico. Jesus, Pedro, Tiago e João. Daí a Bíblia diz que eles estavam voltando, descendo do monte, onde eles estiveram orando, e Cristo foi transladado. Estavam descendo para ir ao encontro dos outros discípulos, tá? Os outros 9 discípulos que ficaram abaixo do monte, mas, não obstante, estes 9 continuaram a realizar a obra do Senhor. Porque a primeira coisa que nós percebemos aqui é que havia uma grande multidão. Ali não estava Jesus e também não estava Pedro, Tiago e João. Mas havia 9 discípulos de Jesus num determinado lugar, onde se aglomerou, afluiu para aqueles 9, né, uma grande multidão, e junto com a grande multidão, a Bíblia diz que havia mestres da lei, homens conhecidos na cidade, que eram sacerdotes, tá? Homens que eram das sinagogas, que tinham carteirinha, que tinham, né, registros e que eram reconhecidos como bispos e sacerdotes daquele lugar. Ora, a palavra de Deus nos ensina sempre, e a primeira coisa que vamos aprender aqui é que verdadeiramente, conforme diz 1 Timóteo, tá? Capítulo 2, verso de número 9, se não me foge a memória, diz: o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, tá? Por que que eu estou recitando, declamando como uma poesia o livro de Timóteo, capítulo 9? Porque aqui nos traz forte, mas fortemente, a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo. Existe um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, se não me foge, verso 8, em que vai dizer: e não há nenhuma outra salvação a não ser por Cristo Jesus. Ou como diz a Bíblia, tá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Aqui está, para você que ainda tem dúvida, né? Para você que está dentro da igreja ou não está dentro da igreja, para você que nos acompanha, tá? Deus esteja falando ao seu coração de uma maneira clara, porque o que queremos aqui é impetrar e imbuir em você, tá, o conceito do Evangelho, sim, a veracidade desta palavra, para que você assimile e absorva e retire realmente o extrato da palavra de Deus, o que está nas entrelinhas, e o que diz a palavra para mim e para você, tá? Não estou sendo redundante, mas veja só. Quando chegaram perto dos outros discípulos, Jesus Cristo descendo do monte,
juntamente com ele Pedro, Tiago e João, tá? Olha a minha mão, percebe? Vai descendo do monte, e aqui, olha a outra mão, está os 9 discípulos com uma grande multidão. No encontro de Cristo com os demais discípulos, Cristo percebe que estavam uma grande multidão discutindo um assunto. E a pergunta que não quer calar é esta: quais são os assuntos que ele chama a atenção? É futebol? É política? É religião? É economia? O que te chama a atenção? É a pecuária? É a agronomia? É os Estados Unidos? Ou outros países da Europa? O que te chama a atenção? É a sua vida sentimental? É os relacionamentos? Ou as tendências que têm surgido nas redes sociais e na internet? O que te chama a atenção? Então eu gostaria que você, que nos prestigia com a sua audiência, me desse ouvidos. Obrigado. E eu quero falar a você o seguinte: Cristo é o cabeça. Cristo é a liderança. Cristo é o real motivo. Eu vou te mostrar dentro do texto. Quando Cristo chega, verso 14, ele percebe a multidão, os discípulos e os mestres da lei discutindo. Aí, ao aproximar-se Jesus, tá? Que desceu do monte, tá? Ao aproximar-se Jesus dos seus discípulos, olha o que faz a multidão. A multidão olhou admirada para Jesus quando ele veio à direção deles. Então a multidão sai dali e corre para o abraço, para cumprimentá-lo. Eu quero dizer para você que chama a atenção das pessoas por algum motivo, mas o real motivo que atrai a multidão é Jesus. O real motivo que agrega valores é Jesus. O real motivo que faz com que a multidão se admire é Jesus. Então você, empresário, você, trabalhador, você, estudante, você, família, ei, pai, mãe, você, casal, marido, esposa, você, homem, mulher, quer ser uma pessoa admirada, tenha Jesus na sua vida. Eu convoco você para experimentar. Faça uso deste texto. Descubra, descubra os encantos que há, a veracidade dessa... João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Descubra, porque se você não tiver, eu quero declarar uma coisa que é uma verdade, e uma verdade absoluta. Você já viu que a expressão tendência arremete-se a algo efêmero, passageiro? Pois não! Vejam só, quais foram os clipes musicais de hoje? Matos Nascimento da década de 90. Hoje, a tendência mostra outros cantores, mas algo que permanece, algo que é fixo, algo que é pedra, que é rocha, Brahmandaia, cai, olha, é Jesus.